Vamos ler a palavra em Romanos capítulo 3. O versículo 21, Romanos 3, 21. Diz assim: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quem está ouvindo o apóstolo? Escuta isso aqui, você que já ouviu que não é possível uma mudança na sua vida, que você é um pecador, você fez muita coisa errada, enfim, você não é nada. Eu me lembro que a coisa que eu mais ouvi era isso: você é um casca grossa, você não é nada, você nunca vai ser nada. A palavra do Senhor diz assim, ó: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Você sabe para que serve a lei? Para punir o quê? Criminosos, os que cometem delitos, os que erram. Ou seja, pela lei ninguém de nós teria chance. Você concorda comigo? Ninguém teria chance. Se Deus fosse dar o que nós merecemos, nós não teríamos chance alguma. Quem concorda? Se Ele fosse dar o que você e eu merecemos, você que me assiste, você que está aí no presídio, como esse moço ficou 10 anos e... O moço que estava aqui agora há pouco, né? 10 anos foi? Aí está ali, ó, 10 anos e 8 meses. Pela lei, esse moço era para estar aqui liberto, igreja? Não. Então, a graça de Deus... Mostra lá, por favor. A justiça de Deus, ela se manifestou. Isso aí coloca todos os homens em condições de igualdade. Todo ser humano. Há um desequilíbrio muito grande no mundo. No mundo há ricos, pobres e aqueles muito pobres. No mundo há pessoas doentes, pessoas mais ou menos doentes, pessoas com saúde e que morrem de medo de ficar doente. E pessoas cultas e pessoas não cultas. Alguns daqueles que têm posse acham que o mundo é deles e querem menosprezar os outros, diminuir os outros. Igreja, eu já fui muito humilhado na vida. Alguns conhecem mais ou menos a minha história. Na concepção deles, no pensamento deles, eu nunca ia passar de um miserável da sarjeta. Mas eles não sabiam que havia possibilidade através da fé. É claro que não ocorreu só comigo. Eu vejo pessoas chorando, porque certamente ocorreu com elas. Mas você pode estar no fundo do poço, como hoje eu abracei algumas pessoas, jovens que falaram comigo: apóstolo, me tira das drogas. E eu falei: oh, meu Deus, tira.
Muitos não têm forças, mesmo aquela doença, sabe, que o médico diz que não tem cura. Imagina se essa mãe não conhecesse o caminho daqui. Você acha que os médicos têm algum remédio para curar esse tipo de doença que essa moça estava? Não. Na verdade, todo homem é limitado. O homem que não tem Deus, a Bíblia diz que ele é como a neblina. Mas quando ele tem Deus, ou quando ele consegue fazer Deus se agradar dele, ou agradar a Deus, Deus o coloca na terra prometida, e a terra prometida é exatamente aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Então a justiça de Deus é diferente da justiça do mundo, igreja. A justiça de Deus, ela pune os que não têm fé, mas ela absolve os que manifestam a fé em Jesus Cristo. Deus estabeleceu assim, que por intermédio da fé, eu e você consigamos vencer as dificuldades, as barreiras. Olha lá, põe no texto, por favor. Justiça de Deus mediante em Jesus Cristo. A fé em quem, igreja? Não é no Valdemiro, não é na placa da igreja, na religião, não. No profeta A, B ou C, não, é negativo. Mediante a fé em Jesus Cristo é que essa justiça se manifesta. E uma vez ela se manifestando, você consegue vencer. Você consegue conquistar, superar. É só a fé em Jesus Cristo, mais ninguém, mais nada. É essa que te dá o direito de possuir a terra prometida. Continuando, diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para os católicos, para os evangélicos, os crentes, para os muçulmanos, para os espíritas, para os drogados, para os não drogados. Você viu que não tem jeito? Não adianta arrumar uma maneira, tá? De tornar restrito o poder de Deus, porque a justiça de Deus, que se chama poder de Deus, é para todos os que creem em Jesus Cristo. É para todos. E sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Que palavra é essa, igreja? Distinção. É verdade. Distinção é acepção. Não há separação, é verdade. A justiça de Deus, você que me deu um abraço hoje querendo se libertar das drogas, você que veio hoje com um pensamento, um desejo, você que me vê agora em casa, talvez você tenha chegado num estreito, num beco, sem saída. Eu estou falando com gente que está num beco sem saída, sabia? Um beco sem saída.
como a palavra não é minha, é de Deus, ela generalizou. Ela diz que a justiça de Deus é para todos os que creem. Esse que está num beco sem saída talvez não tenha dinheiro nem para pagar uma passagem para sair de casa, sei lá, ou está lá no hospital, ou numa cadeia, num presídio. Mas Deus é tão bom, igreja, e tão maravilhoso, que se Ele estabelecesse assim um preço, fixasse, estipulasse, muitos não teriam acesso. Na verdade Ele estabeleceu, mas Ele estabeleceu a fé como preço, e a fé, o pobre pode ter fé, o rico pode, o classe média pode, o saudável pode, o doente pode, o novo pode, o velho pode. Quem concorda comigo? Você acha que alguém vai poder reclamar com Deus? Não, porque a condição que eu estava, onde eu estava, eu não podia ter fé. Alguém vai poder falar isso? Não. Quem mora na favela pode ter fé, quem mora no jardim pode ter fé. Quem está na igreja católica pode ter fé, quem está aqui pode ter fé. Pequenos e grandes, todo mundo pode ter fé. E a fé traz a justiça de Deus para a sua vida. A fé traz a justiça de Deus para a sua vida. Não tem desculpa, não. Bispo, apóstolo, pastor, obreiro, geração jovem, não interessa. Católico, frequentador. A palavra diz que a justiça de Deus, ela se manifesta, mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo. Aí o moço chega ali e grita: apóstolo, estava 10 anos, fiquei 10 anos e 8 meses na prisão. Jesus me libertou do crime, me curou das drogas, me tirou da prisão, por causa da fé, não é por causa do Valdemiro. Não. Igreja, não atribua nada ao Valdemiro, não, igreja. Atribua a Cristo, porque através da fé você vai chegar onde você quer. Ah, vai. Eu sei que vai. Vai porque Ele estabeleceu assim. Se fosse pelas obras, muitos não iam ter acesso. Não. Se fosse pela aparência, muitos não teriam acesso. Se fosse pelo o nível, o grau de instrução, o nível intelectual, muitos não teriam acesso. Pelo poder aquisitivo. Mas do jeito que Deus fez, todo mundo pode ter acesso. O japonês pode, o brasileiro pode, o americano pode, o africano pode. Porque a fé, igreja, qualquer pessoa pode ter. Quem concorda comigo? E não é fé nisto ou naquilo, neste ou naquele, nesta ou naquela, não. É a fé em Jesus Cristo. Você não vai poder falar para Deus: peraí, Senhor, mas eu não tinha dinheiro. Aí é fé. E é fé. Fé não se consegue num banco, não, você sabia, né? Não. É lá no coraçãozinho. Busca lá no seu coraçãozinho. Creia pelo menos no que você está vendo aqui. Você não está vendo? Cá para nós, igreja, sem querer trazer a brasa para nossa sardinha, mas já puxando com rodo. Esse é um lugar para ter fé, né, na igreja? Fala a verdade, minha filha. Hein, meu filho? Você aí. Se tem um lugar para você aprender a ter fé aqui, quem concorda comigo? A gente vê cada coisa e ouve cada coisa. Então,
a fé, mediante, quer dizer, justiça de Deus mediante a fé em quem? Para e sobre os que, porque não há separação, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é libertação, mediante a libertação que há em Cristo Jesus. A libertação está em quem, igreja? Em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, olha a proposta, ó, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Põe na palavra propiciação. Quem conhece essa palavra? Quem sabe o que é propiciação? Deus, ele se aborreceu muito com a humanidade. Ele se aborreceu tanto com o povo que ele mandou Moisés subir com o povo. Moisés falou: o senhor não falou quem vai comigo? Ele tinha dito o seguinte: eu nem vou no meio de vocês para não consumir vocês, tão aborrecido que eu estou com vocês. Moisés falou: se o senhor não for conosco, nem me faz sair daqui. Deus, ele se revoltou com a humanidade e ainda está revoltado com a humanidade. A verdade é essa. Imagina Deus revoltado. Deus tem poder para acabar com a humanidade? Tem? Claro que tem. Mas esta ira de Deus, esta revolta de Deus, precisava ser aplacada, acalmada. Alguém tinha que acalmar Deus, só que não tinha ninguém para fazer isso. O amor de Deus, ele ainda é muito maior do que a ira dele com o povo. Como não tinha ninguém para aplacar a ira dele, propiciação é exatamente isso. Ele olhou à volta dele, viu profetas, viu anjos, mas aí olhou para aquele a quem ele mais amava, a obra mais importante dele, o Filho amado. Quando Jesus se batizou lá, porque tem gente que pensa, a religião ensina que Jesus passou a existir depois que nasceu de Maria. Não, muito antes de Maria, muito antes de Abraão, antes de Adão. Quando Deus fez o mundo, Jesus já estava lá do lado, está lá no Gênesis, ele diz: façamos o homem. Jesus estava lá. Ele olhou e viu o filho e falou: só tem um jeito de eu me acalmar e não acabar com a humanidade, é dando o meu filho para defendê-los. É forte isso. Então, igreja, o único jeito de aplacar a ira de Deus, de acalmar o Senhor, para que Ele não nos destruísse, era o Filho morrendo por nós, derramando sangue, sofrendo, passando por tudo que passou. Pra você ter ideia, a ira de Deus era muito grande contra nós. O Senhor disse era.
Porque a ira de Deus é contra quem duvida, quem não crê. Mas o que crê, ela é aplacada e, pelo contrário, aí manifesta a justiça dele por causa do nome do Filho dele, Jesus Cristo. Por isso que as pessoas entram aqui, ouvem essa palavra e elas entram na presença de Deus, elas reconhecem o nome do Senhor como poderoso e Deus começa a trabalhar na vida delas. E aí tira as drogas, tira tudo que não presta, não é verdade? Então escuta isso aí, ó. Deus, ele deu o Filho dele para isso, aplacar a ira dele. Lá em Romanos, nesse mesmo livro, no capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo também intercede por nós. O que é interceder? Interceder é o quê? Falar a favor, é isso? Defender? Hein? Já teve alguma vez que você ia apanhar da sua mãe, do seu pai ou de alguém? Por exemplo, você ia apanhar do pai, a mãe intercedeu, o pai deixou para lá? Você ia apanhar da mãe, o pai intercedeu, a mãe deixou para lá? Interceder é defender, é falar a favor. E mostra lá, diz assim, o Espírito, olha lá, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, ele intercede por nós. Por que também? Também sugere alguma coisa? Porque já existe alguém intercedendo. Aí é também. Eu vou ali almoçar, eu também vou, quer dizer que já não é um só, né? Então, Jesus Cristo e mais o Espírito Santo intercedem por nós junto a Deus. Mas quem é que foi que estabeleceu isso, igreja? O próprio Pai. Como se não bastasse um, ele botou 2 advogados por nós, mas contra ele próprio. A ira de Deus se acendeu e ia acabar com a humanidade. Está no Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Olha o que ele fez, ele colocou 2 advogados, o Filho e o Espírito Santo, ambos para intercederem por nós, por mim e por você, para que não fôssemos consumidos. E quando conhecemos Jesus Cristo e passamos a crer nele, essa ira de Deus já não está sobre nós, mas sobre aqueles que continuam incrédulos. Mas sobre nós está a justiça de Deus. Amém, igreja? A justiça de Deus. Olha lá. Continua, por favor. Propiciação. Você sabe o que é isso? Propiciação é exatamente isso. É alguma coisa que é oferecido para aplacar a ira de alguém. E Jesus foi oferecido como propiciação. Deixa lá, por favor. Mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em... Põe na palavra justificador. O que um justificador faz? Justifica, isenta. Quando um sujeito está no tribunal, está sendo julgado, se o juiz declarar esse sujeito inocente, esse juiz é o que dele? Justificador. Sabia? Então, esse justificador, põe lá por favor. Olha lá. Só pode agir mediante a fé em quem? Em Jesus. Se você hoje demonstrar fé em Jesus,
O justificador justifica você e manifesta a justiça dele na sua vida. Pode ser você pobre, rico, branco, moreno, negro, índio, cigano, estrangeiro, brasileiro, não interessa. Culto ou analfabeto, você vai atrair a justiça de Deus através da fé em quem? Em Jesus. Não adianta dividir a fé. Aí eu creio em Jesus, creio no São Longuinho, creio no Sei das Contas, né? Você conhece São Longuinho, não conhece? Lá na roça eu São. A gente clamava ele para achar as coisas que perdia, chave, isqueiro. Eu nunca achei nada não, sabe? Mas que eu pedia. Lá em Minas trabalha muito com ele, você trabalhava, né, bispo? Aqui tem ele também, em São Paulo? São Longuinho? Meu pai ia falar, meu filho, fala com o São Longuinho aí, que nós perdemos não sei o que, não achava de jeito nenhum. Isso é besteira. A fé só funciona em quem, igreja? Em Jesus Cristo. Quem entendeu a palavra? É isso. Então deixa eu orar por você. Fica de pé, por favor. Ninguém pode, quem percebeu que ninguém pode tirar a sua bênção? Ninguém. Ninguém e nada. E você também não vai poder dizer não. Esse negócio do pastor, às vezes chega assim. Um dia desse chegou um pastor lá bicudo. Cadê o Bispo Pereira? Chegou um pastor bicudo, o Bispo Pereira estava. É porque eles me conhecem, né? Eu fui logo correndo para abraçar ele. Aí eu fiquei invocado, né? Eu falei, o que foi, meu filho? Não, eu fui transferido. Eu falei, o quê? Você está chorando por causa disso? Doido. Eu estou sendo perseguido. Aí eu olhei para o Bispo Pereira e falei, não sou eu não. Que besteira, rapaz. Gente, imagina o pastor que conhece a palavra, então, o bispo, o apóstolo, o obreiro. Esse negócio de fofoca do obreiro falando, que a igreja não cresce. Olha, a palavra é clara. Tudo que eu e você desejamos só pode vir para a nossa vida e virá através da fé em quem? Não depende de mais nada. O mundo inteiro pode ser contra você e tentar amarrar a sua vida. Se você manifestar a fé em Jesus, Ele cria um mundo só para você. Olha lá. Olha lá o bebê, ó. Olha lá a corintiana, ela creu, né, filhinha? Então, através da fé em quem? Antigamente eu pensava isso. Às vezes quando eu era recém-casado, às vezes eu conversava mais a bispo assim, falar, fulano está me perseguindo, não sei o que, atrapalha. Aí Deus foi me mostrando, falou, não, orelhinha, a sua fé não depende de ninguém. Fé nenhuma. Qualquer um de vocês aqui, sua fé não depende de ninguém. Sua fé só depende de Deus, de Cristo. Essa semana, eu não sei que dia que foi, um dia dessa semana, nós falamos sobre o Sadraque, Mesaque. Foi na igreja ou foi no estúdio, né? Foi no estúdio? Quem assistiu em casa? Você acha que aqueles homens ali tinham chance de escapar? Quem era a maior autoridade no país? O besouro? Besouro não é aquele bicho cascudo? Não é besouro não, meu filho, Nabucodonosor. Você falou besouro? Cruz credo. Então os besouros. Você falou em besouro, eu pensei logo naquele que parece um rinoceronte, já viu? Né? Aquele é brabo, hein? Acho que Nabucodonosor parecia com aquele bicho lá. Então, o rei, e não era um rei qualquer não, Deus tinha exaltado,
Era o homem mais poderoso da terra. Lembra da história da árvore? E o rei se achava, como ele falava, mata fulano, joga na fornalha, jogava, mata não sei quem, jogava, mata o rei lá do outro país, matava. Aí ele olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego, tadinho, trabalhavam para ele, para o rei lá no palácio. Aí, se não me adorarem, nós vamos jogar vocês na fornalha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los. Aí eles falaram, ó, rei, o Deus, nós não necessitamos de responder isso não, porque o Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, é bom só ficar sabendo que não vamos te adorar também não, nós só adoramos a Deus. Eita, os homens tinham fé, não tinha, igreja? Hein? Fé é exatamente isso. Fé é para viver ou para morrer, não interessa. A fé é aquilo que diz no seu coração, eu não abro mão de Cristo, pronto. Quer me matar, mata, mas eu não abro mão de Cristo Jesus. Aí o rei falou para jogá-los lá. Aí o rei foi lá olhar, tinha 4. O rei falou, o que é isso? Está multiplicando, era para ter torrado tudo, né? O rei chamou, nós jogamos com 3, rei. E por que tem 4 lá? E tem um que é diferente, hein? O rei chamou, vem para fora aqui, ó. Aí eles vieram. O gel estava do mesmo jeito. A escova, hein? Se fosse mulher, já ia ficar preocupado. Meu Deus, vou entrar nessa faca, vai acabar com a minha escova. Não é? Você também, né, bispo? Você é vaidoso, né? O bispo do lado ia falar, meu Deus, vai estragar meu penteado de super-homem. Rapaz, meu tupetinho, ó. Não, cadê o João? Tem um pastor nosso, Rodrigo Pessoa. Parece Rodrigo Pessoa. Que cabelo bem arrumado é aquele, rapaz? Naquele cabelo, fala a verdade. Ele deve gastar o sábado quase todo no salão, aquele menino. Você já viu falando com ele? Quem já viu? O cabelo. Aquele ali, se for jogar na fornalha, ele ia falar, meu Deus, vai acabar com o meu penteado. Ai, penteado, vai torrar é tudo, rapaz. Olha lá, aquele dali, ó. Uai, você botou uma tigelinha e cortou, não foi? Então, o rei ficou doido, porque nada aconteceu com eles. Por quê? Por causa da fé. O fogo não tem poder sobre a fé. O fogo tem poder sobre a fé? Não, não tem. Nem a água, nem a água.